Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Natália, sou enfermeira, coordenadora da Venosan Lomenhauser. Como vocês já conhecem, a Venosan é uma indústria de meias compressivas, tem origem suíça, mas já está no mercado brasileiro há quase 26 anos. Tem uma fábrica aqui em Pernambuco, onde eu estou. E há cerca de 3 anos, houve a fusão da Venosan com o grupo Lomenhauser. E desde então, o nosso portfólio, que era grande, tornou-se ainda maior. E hoje nós somos a empresa líder em compressão. E contamos também com uma linha bem extensa e variada de curativos. Então, hoje, nossa webinar tem um tema de interdisciplinaridade na cicatrização de úlceras de membros inferiores. É um tema bastante importante, porque nós sabemos que para o tratamento, a cicatrização de uma úlcera no paciente, é preciso que haja essa interação entre os profissionais. E hoje nós temos 3 convidados. Desde já agradeço a participação, que todos aceitaram o nosso convite. É o Dr. Sérgio Belzacchi, ele é cirurgião vascular, tem doutorado e pós-doutorado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é diretor do Grupo Belzacchi. A doutora Gabriela Tosta, que é fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia cardiovascular, certificada em Kinesio-Tape, também certificada em fisioterapia descongestiva complexa pela Food Clinic e responsável pelo serviço de reabilitação vascular no Instituto Belzacchi. E a enfermeira mestre Rafaela Oliveira, que é especialista em dermatologia, mestre em enfermagem e enfermeira assessora técnica da Venosan Brasil. Então, temos aí um time forte hoje com a gente, discutindo casos clínicos. Eu solicito que todos permaneçam com seus microfones desligados. Qualquer interação que queiram fazer, qualquer pergunta, façam através do nosso chat. Nem sempre a gente consegue responder a todas as perguntas, mas no final nós deixamos nossas redes sociais, os nossos contatos, para que qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha sido esclarecida aqui, vocês possam estar tirando conosco posteriormente, tá? Aproveitem bastante e eu vou passar a palavra para o doutor Sérgio. Seja bem-vindo, doutor Sérgio. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui a oportunidade cedida aí pela Venosan, para a gente falar um pouquinho do tratamento de feridas e que realmente essa multidisciplinaridade no tratamento dessas lesões é fundamental. Então, acho que essa reunião vai ser muito proveitosa para nós todos, tá bom? Por mim, a gente pode começar. Aqui no nosso público, a gente tem de tudo um pouco, tem médico, enfermeiro, tem pessoal da graduação, então a gente começa do mais simples e vai aprofundando o assunto, né? Então, inicialmente a gente tem que entender que quando a gente fala de uma úlcera de membro inferior, que a sua grande maioria, de fato, é venosa, né? A literatura mostra que até 70% das úlceras de membros inferiores, elas são venosas, mas a gente tem que conseguir diferenciar, porque o que a gente trata é a causa da ferida. Se você só tratar a ferida em si, se você só se preocupar com a cobertura, você pode até cicatrizar essa ferida, mas se você não tratar a causa dela, ela vai acabar abrindo de novo. Então, a gente tem que não só fechar a ferida, como prevenir a sua recidiva, né? Então, aqui um quadro bem simples e inicial, diferenciando as feridas entre arterial, venosa e neuropática. O resto é exceção, né? Então, a úlcera arterial, como regra geral, ela fica em região distal, que é onde a circulação está mais carente, e em proeminências ósseas. A úlcera venosa geralmente está no maléolo medial, um pouquinho mais posterior, que é onde a gente tem as nossas veias perfurantes insuficientes, a pressão venosa é maior nessa região. Então, a fisiopatologia da insuficiência venosa, ela é mais exuberante nesse local, por isso que as úlceras, como regra geral, abrem nesse local. Já a úlcera neuropática é o paciente em local de atrito, um local que o paciente não sente, pode ser em calcanhar, em pododátilo, em superfície de apoio, né? A borda delas, como regra geral, na venosa, ela é bem irregular, e nas úlceras arteriais neuropáticas ela tende a ser mais circular e irregular. O tecido de granulação, ele geralmente é mais exuberante numa úlcera venosa, e ele é menos exuberante numa úlcera arterial, justamente pela deficiência circulatória, né? A secreção também na úlcera arterial ela é diminuída, uma vez que está chegando uma porta sanguínea menor, e ela já tende a ser mais abundante na úlcera venosa. Na úlcera neuropática, quando a gente fala de neuropática, a gente lembra do pé diabético, há uma coincidência infecciosa enorme,
então é comum ter secreção purulenta. Ao redor da úlcera, a gente tem muitos indícios da sua fisiopatologia, como, por exemplo, a presença de dermatite ocre, a presença de varizes, a presença de edema ao redor de uma úlcera, nos faz pensar que essa é uma úlcera venosa. A presença de uma calosidade, uma queratose ao redor de uma úlcera nos faz pensar numa úlcera neuropática. O mecanismo de defesa do organismo é criar esse calo ao redor da ferida. Já o paciente arteropata, ele não tem pelos, geralmente, a unha quebradiça, é tudo mais delicado. Vamos em frente. Toda vez que eu me deparar com uma úlcera, veja, eu sou um auxiliar de enfermagem, estou começando, sou enfermeiro, ainda que não tenho muita experiência, sou um graduando de medicina, eu preciso, então, diferenciar entre essas três ou a exceção. Com 3 perguntas frente a uma úlcera, você consegue definir, como regra geral, a sua causa. Então, a primeira pergunta, tem pulso? Se tem pulso depois da ferida, a gente já pode inferir que a úlcera não é arterial. Vou te dar um exemplo. Tem uma úlcera que está no maléolo medial. Você está pegando o pulso tibial posterior distalmente à úlcera. Você já sabe que o problema não é arterial, não é uma úlcera arterial. Segunda pergunta, o paciente tem diabetes? Porque se ele tem diabetes, você tem que inferir que ele tem microangiopatia e neuropatia. Então, essa úlcera pode ser neuropática, microangiopática. Terceira pergunta, tem sinais de insuficiência venosa? Como eu acabei de falar, tem dermatite ocre, tem varizes, tem edema? Se tem sinais de insuficiência venosa, essa é uma úlcera varicosa. Ah, mas eu vi um paciente que ele não tem pulso, tem dermatite ocre e varizes e ele é diabético. Ok, essa é uma úlcera mista. E o que a gente faz frente a uma úlcera mista? Trata primeiro o componente arterial macroangiopático, para depois sim a gente pensar no componente venoso. Então, sempre a gente revasculariza primeiro o membro, porque você não pode colocar um método compressivo, como regra geral, que seja muito apertado em cima de uma úlcera arterial, que você vai piorar ela. Se você aplicar uma bota de una numa úlcera arterial, você pode prejudicá-la. Então, o ideal é você revascularizar inicialmente esse membro. Por isso que com essas 3 perguntas frente a cada úlcera, você consegue já ter o seu primeiro norte em relação a não só o tratamento, como a prevenção de recidiva, que é o motivo da aula de hoje. Ah, o paciente tem pulso, não tem diabéticos, não tem nenhum sinal de cistenose. Então, você está na exceção. Exceção é uma vasculite, é uma artrite reumatoide, é uma esclerodermia, é um trauma, é uma leishmaniose e por aí vai. Então, a exceção, aí você também tem que pensar em tratar a causa. Vamos para o nosso primeiro caso. Tá aí. Uma úlcera, paciente do sexo feminino, 46 anos, sem comorbidades, uma grande úlcera indolor e maléolo medial direito, né? Todos pulsos palpáveis, descartamos o componente arterial. Paciente não tem comorbidade, não é diabético. Então, a gente está de frente a uma úlcera, se a gente ver componentes de insuficiência venosa ou uma úlcera que é exceção. Essa paciente tinha muita varizes, fluxos, perfurante insuficiente e essa grande úlcera. Então, era uma úlcera venosa. Nossa, mas está muito avermelhado, está muito claro. Veja, isso é altamente colonizado, bactérias, uma reação inflamatória, eczema. Imagina o tanto de substâncias que essa paciente já jogou em cima dessa ferida. Mas, voltando a repetir, se a gente tem que ir atrás da causa da ferida. Então, se é uma úlcera venosa, eu tenho que tratar a insuficiência venosa superficial, pelo menos, desse paciente, para eu tentar tratar ela e prevenir sua recidiva. Vamos em frente. Então, Doppler venoso, mostrando dilatação e refluxo das safenas em toda a extensão, com tributário e perfurante suficiente. Ou seja, é um paciente que tem sistema venoso profundo normal, sistema venoso superficial muito doente. Eu preciso tratar esse sistema venoso superficial para que eu consiga prevenir a recidiva e acelere a cicatrização dessa úlcera, né? Aqui, eu posso utilizar método compressivo, né? Então, qual que é a conduta? A conduta é a gente tratar a doença venosa e usar o método compressivo para a cicatrização da ferida. Então, a gente fez ecoescleroterapia com espuma para esse paciente. A gente faz, como regra geral, a gente faz em múltiplas sessões para minimizar a complicação, jamais passando 10 ml da solução por sessão. Eu, inclusive, faço até menos que isso. E você associar a bota de una na sequência da sua ecoescleroterapia tem uma grande vantagem, porque essa compressão promovida da bota de una intuitivamente nos faz pensar que pode ajudar a prevenir trombose, mas principalmente nos ajuda a colabar a parede da veia, porque quando a gente faz um método ablativo, seja ele químico ou térmico, o que a gente quer é que promover uma fibrose da veia e não uma trombose. Então, se você tem um método compressivo, elástico ou inelástico, seja, você pode conseguir
favorecer o colabamento da parede da veia e com que ela fique fechada. Então, fazer a aplicação de espuma seguida de bota de Una é uma boa ideia. Um detalhe de uma paciente com uma úlcera venosa dessa, que está toda inflamada, com um exudato importante, na primeira bota de Una, você trocar num período mais breve, para você poder olhar essa ferida com um intervalo menor de tempo. E eu, como regra geral, dou antibiótico terapia na primeira bota, inclusive, dependendo do caso, corticoterapia. Nessa paciente, por exemplo, frente à flugose local, que era muito mais inflamatória do que infecciosa, a gente deu antibiótico terapia, ainda mais que a gente ocluir com a bota de Una. Pega uma colher normal, por favor. Tem um áudio aberto aí. A gente fez, então, uma corticoterapia, antibiótico terapia para a primeira troca de bota de Una precoce. Abriu, viu que a paciente tolerou bem, viu que a ferida começou a responder, aí sim a gente começa a passar a bota de Una uma vez por semana. Pode ir em frente, por favor. Agora a Gabriela vai começar a comentar sobre a reabilitação venosa. Boa noite, meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta, trabalho no serviço do Dr. Sérgio Biosaki. Gostaria de agradecer a oportunidade da Loma e da Venosan, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a reabilitação vascular, né? O que a fisioterapia pode contribuir para o cirurgião vascular para manter o fechamento da úlcera e para ajudar durante esse processo de cicatrização, né? Então, inicialmente, eu coloquei aqui o ciclo da marcha, que a gente avalia a marcha desse paciente para entender as disfunções ortopédicas que estão diretamente relacionadas com isso. Então, a fraqueza muscular, o encurtamento muscular, né? Como está essa marcha, se ele vai precisar de uma palmilha, se esse paciente está tendo alguma alteração, uma artrose, alguma limitação realmente desse movimento. Em especial, essa paciente apresenta uma artrose grande de quadril e de joelho, do lado cerado. Isso foi trabalhado para a melhora da marcha dessa paciente. Ela tinha uma indicação de cirurgia, mas ela não poderia fazer essa cirurgia por causa da idade, de alguns processos. Então, começou no serviço, né, a parte de alongamento, de fortalecimento muscular. Esse exercício físico acompanhado, seriado, ele é gradualmente acrescentado à carga, né? Então, você inicia com a carga do próprio peso do paciente, depois você vai colocando a carga até a alta do paciente. Esse exercício ele é sempre feito com meio de compressão, tá? E o trabalho de equilíbrio associado para sempre preocupando com a marcha desse paciente para melhorar e ajudar no trabalho de fortalecimento das bombas impulso aspirativas, tá bom? Então, nesse caso aí, era isso aí, Rafa. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando com vocês nessa webinar. Eu me chamo Rafaela Oliveira, sou enfermeira assessora técnica da Venosan. E eu vou compartilhar um pouco a experiência e, na verdade, dar sugestões da Venosan e Lohmann-Rauscher para os casos clínicos discutidos aqui, tá? Então, aí, nesse caso, acho que o Dr. Sérgio vai querer falar um pouco, né, como se deu a condução. Bom, como regra geral, quando a gente aplica a nossa bota de Una, a gente tem o cuidado, em uma ferida extensa dessa, de usar uma gaze não aderente sobre a ferida, e sobre essa gaze não aderente, a gente aplica a nossa bota de Una. Claro, essa ferida de um teste de um dia para o outro. Repara que foram 5 meses de evolução para ter a completa cicatrização dessa ferida. Quando a gente diz completa cicatrização, inclusive, isso quer dizer que a qualidade da pele no local ela está boa, porque senão fica muito sensível, o paciente vai colocar um novo método compressivo por cima e a pele ulcera novamente, tá bom? Aí está a evolução desse caso. Perfeito. E antes da gente começar a dar sugestões Venosan e Lohmann-Rauscher para os casos clínicos discutidos aqui, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre evidências que auxiliam nesse atraso de cicatrização. E é importante lembrar e salientar que as úlceras de membros inferiores, de forma geral, elas são consideradas feridas difíceis de cicatrizar, ou também chamadas de feridas difíceis de curar ou feridas crônicas. E dessa forma, sendo essa característica presente, a gente sempre deve suspeitar de um grande vilão para esse atraso na cicatrização, que é a presença do biofilme. O biofilme nada mais é do que agregados de micro-organismos que estão envolvidos por uma matriz de substância polimérica extracelular. E essa matriz presente no biofilme, ela acaba tendo uma resistência à ação dos antimicrobianos,
tá? O biofilme, ele tem um próprio sistema de defesa e tem a capacidade de regular o seu próprio metabolismo. Ele é dividido por fases, como pode ser mostrado aqui, e a partir da segunda fase, do segundo estágio do biofilme, ele já começa a ficar irreversível. Então, para que a gente consiga apoiar a cicatrização, o biofilme ele deve ser interrompido. E aí, pensando nisso e através de um pouco de epidemiologia dos casos sobre a presença de biofilme, mais de 78% das feridas crônicas, elas contêm esse biofilme presente, tá? E atualmente, em 2020, Murphy e outros colaboradores, ele traz um painel e ele pressupõe que o biofilme esteja presente em todas as feridas difíceis de cicatrização. Então, aí, não só identificar a presença desse biofilme, como também intervir precocemente. E o que é que esses consensos trazem? Eles trazem a associação de um desbridamento eficaz e agressivo ao biofilme, associado a um antimicrobiano e antibiótico, se for necessário, prescrito pelo médico, se necessário, tá? Então, em associação. Por quê? Com o desbridamento agressivo, vai haver o rompimento dessa matriz. Então, vai deixar aquele aglomerado de micro-organismos presentes susceptível à ação agora do antimicrobiano presente, tá? Outro ponto também a ser destacado é que a gente precisa sempre levar em consideração qual a necessidade da ferida. Então, de acordo com a sistematização do tratamento baseado em feridas, seguindo o acrônimo TINERS, como está mostrado aqui do lado, a gente vai identificar qual a característica e, a partir daí, dar a conduta adequada para poder essa ferida evoluir e cicatrizar, tá? Diante disso, agora falando do caso né, que está sendo trazido e falado por Dr. Sérgio e doutora Gabriela. Então, pensando também em feridas crônicas difíceis de cicatrizar e na presença de biofilme, então a gente precisa de um desbridamento agressivo ao biofilme. Então, o Debrisoft Pad seria a primeira sugestão, Venosan, Lohmann e Rauscher, que é o que existe de mais inovador no desbridamento mecânico. Ele faz um desbridamento seguro, rápido e eficaz das feridas. Cerca de 95% dos pacientes não referem dor durante o uso, tá? E aí, nesse caso, utilizaríamos o Debrisoft da figura de lesão A até a figura G. E aí envolveria todo o leito, borda e toda a região perilesão. Então, existe uma análise que vou mostrar posteriormente no próximo slide, de uma análise da parte de presença de bactérias que foi realizado. E foi identificado que as bactérias e micro-organismos, de forma geral, eles podem ficar não só na camada superficial, como na mais profunda, e também na borda, e principalmente quando tem características de descamação ao redor dessa ferida. Então, pode estar presente. Então, por isso, mais uma vez falando, que é importante essa limpeza e desbridamento em todo momento. Até quando? Até que o leito e a ferida ela comece a fechar e evoluir e que fique com tecido de granulação saudável. Aqui é um caso, tá? Para que vocês possam identificar que se trata de uma úlcera venosa, e aí foi resultado instantâneo, efeito imediato, 2 a 4 minutos após. Então, a gente umedece previamente a almofada, que pode ser com água destilada, soro fisiológico ou solução antimicrobiana, e realiza movimentos circulares de forma suave, como foi mostrado no vídeo anterior, e aí 2 a 4 minutos a gente consegue remover o tecido inviável, quebrar essa matriz envolvida pelo biofilme, deixando os micro-organismos susceptíveis e evoluindo e preparando esse leito para uma evolução de cicatrização, tá? Essa análise da parte microbiota que eu falei mostra com o uso do Debrisoft, através da fluorescência, e ele consegue inicialmente remover as bactérias da camada superficial e ele expõe as bactérias da camada mais profunda. E em uma segunda troca, ele já consegue remover com sucesso essas bactérias e micro-organismos de forma geral, não só da camada superficial, como também da mais profunda. Outro momento, e aí seria um antimicrobiano agora utilizado, pensando na associação de um desbridamento agressivo com um antimicrobiano associado, seria para a figura A e B, onde tem uma característica de ferida infectada, com grande quantidade de exudato,
então indicaria o Suprasorb A mais EG, que é fibra de alginato de cálcio com fibra de alginato de prata. Na verdade, tem a concentração de 1,5% de prata iônica, que consegue combater os micro-organismos presentes, e aí deixando essa ferida mais limpa e preparada para poder evoluir. O Suprasorb A mais EG, assim que ele entra em contato com feridas de pelo menos moderada quantidade de exudato, ele vai formar um gel, promovendo esse ambiente úmido, auxiliando no desbridamento autolítico, tá? E aí liberando 1,5% de prata iônica. Ele pode ficar por até 7 dias no leito da ferida, é o tempo máximo. Dando sequência para esse mesmo caso, e aí a cada avaliação da lesão, a gente tem uma evolução a gente cessou, né, a presença de infecção, então aqui continua com presença de alta quantidade de exudato, mas sem a infecção presente. Então, sugerimos o Suprasorb Liquacel, que é fibra de celulose, fibra de etilsulfonato de celulose, ambos derivados da carboximetilcelulose, que vai fazer uma absorção vertical, é uma hidrofibra, então vai sempre deixar a borda seca, vai sempre estar protegendo e prevenindo o risco de maceração dessa borda, tá? Ele sai a placa por completo, não traumatizando esse leito, e ele pode ficar por até 7 dias. Dando sequência de acordo com a evolução da ferida, então passaríamos como sugestão Lomatuel H, que é um tule de algodão e vaselina, gase não aderente, tá? Que vai servir para proteger esse leito, promover a umidade, aí para que o tecido na fase já proliferativa consiga desenvolver e concluir avançando para a fase de recuperação. Lomatuel H pode ficar por até 5 dias na lesão, e ele apresenta tramas abertas e uma vaselina bem espessa, que permite uma troca de vapor e também uma troca de drenagem se for necessário. Como compressão, como foi tratado no caso, doutora Gabriela e doutor Sérgio, então indicaríamos a nossa bota de Una Varisex S, e aí perpassaria por toda a avaliação, por todo o tratamento da ferida, tá? A nossa Varisex S, ela é composta de bandagem de viscose e poliamida, ela é embebida com pasta de óxido de zinco, ela apresenta propriedades diferenciais, por conta da sua dupla expansibilidade, então ela consegue se conformar de forma muito fácil no membro do paciente, e aí trazendo uma conformação mesmo depois da redução do edema durante o tratamento, e ela apresenta também a pasta que é embebida nela 100% de óxido de zinco, ou seja, não tem nenhum aditivo de outros óleos, e com isso minimiza o risco de reação alérgica, e para além disso, o óxido de zinco também ele é excelente para ajudar a proteger essa pele ao redor da ferida, e se for utilizado de forma direta, ele também auxilia na cicatrização. E aí, como prevenção de recidivas, a doutora Gabriela, acho que gostaria também de falar como foi utilizado, depois do fechamento dessa úlcera. Sim. Então, quando a gente fala de prevenção, né, o fechamento da úlcera já é todo um processo e a manutenção desse fechamento é de suma importância, porque a maioria dos pacientes vai voltar depois de um tempo, até pouco tempo, com essa úlcera aberta. E a gente precisa ter uma forma de prevenir que ele mantenha isso em casa. Então, nesse caso específico, a gente optou por um dispositivo inelástico. Essa paciente se adaptou bem, então a família foi bem treinada para a colocação, né? E os exercícios, lembrando sempre que a atividade, o fortalecimento, ele vai ser mantido para sempre e sempre com o dispositivo inelástico para ser feito o movimento. Então, aqui a gente fala um pouquinho do dispositivo de velcro, né? Que para o paciente com pouca mobilidade também fica fácil a colocação. E após o treinamento da família, também funciona muito bem, uma vez que o paciente consegue, ou ele ou a família, de fácil colocação. E a gente evita os garrotes, a gente evita as lesões, né? Diferente se a gente tentasse com um paciente com mais dificuldade de mobilidade com as compressões elásticas, né? E aí, dando sugestão, doutora Gabriela, para sugestão do Venosan ou Meinrausch, né, para esse caso de um dispositivo de curto estiramento ou inelástico com velcro e autoajustável pelo próprio paciente ou família, eu dou a sugestão do Redurap, que aí ele tem a possibilidade de compressão em todo o membro, tanto inferior como superior. Então, no membro inferior nós temos 5 peças, tá? Que vai desde o dedo do pé até a região da virilha. Nós temos o sistema
panturrilha, joelho e coxa de sobreposição de 50%, então isso evita tanto folgas e também tem uma maior contenção desse membro durante a movimentação, tá? Ele tem a possibilidade de reduzir o tempo do profissional pela fácil aplicação, como você bem falou, então ele é muito prático e fácil de utilizar por conta de fixação através de velcro, codificado por cores, tá? Por ser um dispositivo de curto estiramento, ele apresenta uma alta pressão de trabalho e baixa pressão de repouso, de forma confortável e segura para esse paciente, então a gente sempre pode estar estimulando aí para que tenha uma alta pressão, pequenos movimentos e caminhadas ao longo do dia, intercalados com repouso, tá? E ele se trata, como eu falei, de um material de curto estiramento. Bom, vamos então para o segundo caso. Trata-se de uma paciente de sexo feminino de 90 anos de idade, com uma úlcera maleolar bilateral. Exame físico, então, todos pulsos palpáveis. Iniciou o tratamento em setembro de 2015 com úlceras recidivantes. Chama muito a atenção a anquilose tibiotársica dessa paciente. A gente consegue reparar uma dermatolipsclerose tamanha em que essa paciente já praticamente não tem a movimentação. E a gente sabe que essa anquilose tibiotársica é não só fator causal, como é um fator de recidiva da ferida, né? Então, primeiramente, a gente foi atrás de tratar a parte venosa novamente, como com bota de Una e espuma, né? Pode passar, por favor. Tratamos o refluxo da safena magna, como eu falei anteriormente, nesses casos a gente faz em múltiplas sessões, eu me sinto muito mais seguro em fazer, obviamente, sempre eco-guiado e atentar para as perfurantes. Tem canal de áudio aberto aí. Se atentar para as perfurantes e atentar fazer em poucas doses. A associação com eco, escleroterapia e bota de Una sempre é bem-vinda na nossa clínica. Pode passar, por favor. Agora a Gabriela vai falar um pouco, porque esse caso principal é o trabalho da fisioterapia, porque a gente estava patinando com a nossa bota de Una. Gabriela, por favor. Está no mute. Diferente do primeiro caso, essa paciente, então, tinha uma anquilose importante de tornozelo. Então, associando ao fortalecimento das bombas, impulso aspirativas, a análise da marcha, que era uma paciente que já precisava de auxílio locomoção, tanto pela idade quanto pelas anquiloses bilaterais, a gente começa toda a parte de liberação, né, de manipulação desse tornozelo, quebra de fibrose. Então, essa paciente, principalmente o laser de baixa potência, foi muito bem indicado para ajudar no fechamento, neovascularização, remodelação do colágeno. Essa paciente fazia o exercício bonitinho, ela seguia com os alongamentos em casa, e a gente tentou muita bota de Una com essa paciente, né, no primeiro momento com o Dr. Sérgio, depois ela foi encaminhada para mim, mas pela anquilose, nessa região do dorso do pé, essa paciente lesionava, e a gente tinha dificuldade para manter. Então, a gente optou, por, além do laser, né, da gase umedecida, na região da ferida, era protegida, e a gente fazia um enfaixamento multicamadas. Então, a gente começava de distal para proximal. Neste caso, em especial, a paciente não tinha edema. Então, o enfaixamento era até a base do joelho. Lembrando que quando o paciente apresenta edema, se ele tem edema de dedos, edema de coxa, ou se o edema é de panturrilha, a gente precisa elevar esse enfaixamento até raiz de coxa, tá? E também sempre com enfaixamento de dedos. Nessa paciente também a gente usou o laser como o LED azul, né, para melhora bactericida da região. Essa paciente lá, na primeira foto, a gente mostra a lesão, ela tinha também um processo exudativo, que esse laser também colabora, né, para melhora. Por favor, pode ir. Então, assim, a gente fica claro, num caso como esse, que nós, como cirurgiões vasculares, imagino que tem vários colegas vasculares vendo esse vídeo, ter uma fisioterapeuta agregada ao serviço enriquece demais o nosso trabalho. Então, eu estava ali, como eu falei, patinando na bota de Una, e a fisioterapia vascular, o tratamento da anquilose, o laser de baixa potência, foram a pedra angular para a cicatrização dessa ferida. Esse é um estudo nosso, em que a gente mostra que pacientes com anquilose
tem uma insuficiência venosa maior. A diferença principal da diminuição da mobilidade da articulação tibiotársica se dá entre C3 e C4, ou seja, que o que a gente já intuitivamente já sabe, que conforme vai desenvolvendo uma dermatolipsclerose, vai diminuindo esse range of motion, essa amplitude de movimento, diminuindo a função da bomba da panturrilha, não só perpetuando, como causando úlcera venosa, né? Se olhar, inclusive, esse estudo de Bach, ele conseguia ver a amplitude, ele fazendo goniometria, ele viu que conforme ia diminuindo a amplitude de movimento, o paciente estava sem úlcera, com úlcera cicatrizada ou úlcera ativa, com uma validade estatística significativa. Então, aqui é uma das maneiras, né, de fazer goniometria, tem inúmeras hoje em dia, né? Inclusive, desenvolver-se até maneiras digitais de fazer isso, em que a gente faz a hiperextensão e a dorsiflexão do pé, para a gente tentar ver a amplitude desse movimento e para a gente poder ter um dado objetivo da resposta da nossa fisioterapia para a melhora dessa amplitude de movimento. Pode passar, por favor. Aqui, então, é um trabalho mostrando, era uma paciente com cicatrização de úlcera, e vocês podem observar a anquilose, a cicatrização, né, a deposição aleatória desse colágeno ali no tornozelo já anquilosado, mas ela iniciou com uma amplitude de movimento de 8 graus, e após 30 dias, né, ela tinha uma amplitude de 18, mostrando que é válido o treino e a liberação de tornozelo. Então, é importante para a qualidade de vida e para a manutenção desse tecido. E ali é um resultado de fração de ejeção após a plasmografia. Então, sim, o fortalecimento das bombas impulso aspirativas, a melhora da musculatura, da flexibilidade desse paciente é muito importante, tá bom? Aqui é um trabalho interessante, que ele mostra, mais uma vez, a importância do fortalecimento das bombas, né? Antes a gente falava de bomba, a gente ficava muito focado em panturrilha, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa fortalecer o membro inferior desse paciente, até mesmo subindo para bombas de tórax, como um todo. Então, que a insuficiência venosa, sozinha, ela não ulcera, né? Ela não é suficiente. Então, a gente precisa de uma lesão das bombas para realmente o desenvolvimento aí dessa lesão no paciente. Então, o fortalecimento, a melhora muscular, a flexibilidade, ela tem que ser um aliado aí forte para o tratamento desse paciente. E a gente fala de exercício com compressão sempre, tá? Então, aqui a gente tem o resultado, né, após o início da reabilitação dessa paciente, mostra uma deposição de colágeno muito organizada, porque quando a paciente começa com uma deposição muito aleatória, o ideal é que a gente faça uma compressão excêntrica também associada ao enfaixamento dessa paciente para a gente conseguir modelar melhor isso. Então, essa paciente conseguiu finalizar, né, ir para o fechamento com uma deposição bem organizada e com uma melhora importante da anquilose de tornozelo. E aí, pensando na sugestão, né, Venosão Lohmann-Rauscher para esse caso, a gente pensa sempre nas três etapas completas, no caso de uma úlcera venosa, por exemplo. Então, sempre pensar e levar também em consideração a presença do biofilme e o atraso na cicatrização. Então, sempre ter um preparo, uma limpeza e um desbridamento eficaz nessa ferida. Então, sugiro o Debrisoft Pad inicialmente, então um desbridamento inicial e, se necessário, a cada troca um desbridamento de manutenção, tá? Em sequência, o Suprasorb X mais PHMB, que eu vou explicar no próximo slide do que se trata, que é um curativo exclusivo antimicrobiano com tecnologia hidrobalance, tá? E um sistema multicamadas, tendo aí a compressão, que no caso a doutora Gabriela vai falar mais à frente, o que foi utilizado. Então, falando um pouco do Suprasorb X mais PHMB, ele é um curativo antimicrobiano, ele tem 0,3% de PHMB, é um curativo inteligente, porque ele consegue ser utilizado em várias fases de cicatrização, é um curativo que consegue identificar qual a necessidade da ferida e, através da sua tecnologia hidrobalance, ele promove ou libera a umidade. Então, a indicação para o Suprasorb X mais PHMB é a presença de feridas infectadas ou potencialmente contaminadas, também aquelas feridas com tecidos com presença de granulação e tecidos com presença de esfacelo de até moderada quantidade de exudato,
ou em associação com cobertura de alta capacidade de absorção, também pode ser utilizado o Supressorb X mais PHMB. Ele pode ficar por até 5 dias na ferida, e o que é que essa tecnologia faz? Qual a ação do Supressorb X mais PHMB? Então, por conta dessa tecnologia, ele consegue tanto remover o excesso de umidade da ferida, como ele também consegue promover umidades para aquelas feridas secas. Com isso, ele permite que a ferida permaneça com a umidade ideal para cicatrizar. Ele cria um ambiente ideal para a cicatrização de feridas e, consequentemente, ele consegue avançar de forma mais rápida. Falando de compressão, então, sendo a terceira etapa aí, as 3 etapas com Venozan, Lohmann e Rauscher, então tem-se a proposta, para esse caso, de um sistema de multicamadas, tendo aí a utilização inicial da TG, que é a bandagem tubular, que ela vai servir para proteger todo esse membro. Logo em seguida seria colocado a Rosidal Soft, que também serve para proteção e também uniformizar esse membro disforme, se assim estiver presente. A Comprex, caso seja necessário, como a doutora Gabriela falou, que em alguns casos é interessante uma compressão excêntrica no local, então podemos estar utilizando a Comprex também. E, por último, finalizando esse sistema multicamadas, a Rosidal K, que é uma bandagem de curto estiramento, 100% de algodão, que pode ser lavada por 50 vezes, tá? E aí faz uma compressão de curto estiramento em todo o membro, deixando o sistema de curto estiramento inelástico. Outra possibilidade do sistema multicamadas já é, na verdade, um sistema pronto. Ele é um sistema compressivo de 2 componentes, que é chamado de Rosidal TCS. Ele vem em 2 componentes, onde o primeiro é Rosidal SC, que ele faz a proteção, e o segundo, Rosidal CC, que é o que está sendo mostrado agora, onde ele é coesivo, tá? Ele tem uma tecnologia Safe Lock. Então, ele tem um travamento quando a gente estica, ele tem a composição de algodão, poliamida e poliuretano, e ele permite ficar por até 7 dias nesse paciente. Geralmente, úlceras venosas, aí é interessantíssima a utilização do Rosidal TCS, porque ele já é completo. Ele tanto faz a proteção, uniformização, como tem também a compressão de curto estiramento associado de forma coesiva, que mesmo com a redução do edema, vai fazer com que sustente mais ao longo do tratamento, ao longo de 7 dias, com a compressão adequada. Para a prevenção de recidivas, né, doutora Gabriela? Então, nesse caso, também como a gente precisa sempre avaliar aí o que a gente vai dar alta e como essa família vai aderir, né, a paciente e a família. Nesse caso, a gente optou por uma faixa elástica. Essa paciente aderiu bem à Perfecta Super, né? Que a composição dela é uma faixa elástica, também da Loma. Ela teve uma melhor adesão porque ela conseguia liberar melhor a deambulação dessa paciente e ela, né, pela idade da paciente, pela dificuldade da família, o componente multicamadas, né? Primeiro a gente coloca a TG, que é a malha tubular, depois a Rosidal, que é a espuma, né? E depois a gente precisa fazer toda essa proteção do membro. Para essa família aí, eles tiveram dificuldades e tiveram uma boa aderência na faixa elástica. E lembrando que a sobreposição desse componente vai virar um componente inelástico. Então, novamente, essa paciente com alta, né? Essa paciente já se mantém aí por uns 5 meses sem reabertura da úlcera, né? A gente ainda está acompanhando, porque ainda o outro membro mantém, né, ainda está finalizando o fechamento, mas esse membro está totalmente íntegro e hidratado, lembrando que antes desses tem que ser feito um trabalho de hidratação de pele importante, e essa paciente, então, mantém o tecido íntegro. Isso, e aí a Perfecta Super, né, como a doutora Gabriela falou, ela é uma atadura de longo estiramento, e ela traz essa praticidade e facilidade no uso por conta do seu tecido macio. Então, após orientações de como usar, ser bem orientado, ele consegue realizar em casa, ou ele ou o responsável, e aí ter um tratamento compressivo de prevenção mesmo ao longo do tempo. Outra possibilidade também seriam as meias Venozan. E aí, nesse caso, a paciente teria que aceitar, já que ela tem uma anquilose, como foi tratada, né? Mas só lembrando a importância também de ter a possibilidade das meias Venozan aí para prevenção de recidivas.
Vamos lá, caso número 3. Esse bem desafiador. Paciente de sexo feminino, 84 anos de idade. Aqui vale a pena a gente chamar atenção ao sobrepeso da paciente. A princípio nem anda, inclusive. Paciente que anda em cadeira de rodas, né, e com andador, e olha lá. Uma úlcera extensa direita, exame físico, todos os pulsos palpáveis. Iniciou um tratamento em 4 de outubro de 2019. Foi tentado curativo a vácuo, matriz dérmica, enxertia de pele, tudo sem sucesso. Frente ao sobrepeso da paciente, o sistema linfático e venoso estavam sobrecarregados, descompensando esse membro. Aquele edema com a pele chegando a ficar tensa, favorecendo a ulceração. Pode passar, por favor. Então, como cirurgião vascular, a gente tem muito questionamento em relação às drogas flebotônicas. Aqui um estudo nosso que mostra que há, no estudo duplo cego randomizado controlado por placebo, há algum benefício do ponto de vista de redução de edema, de até de 100 a 200 ml por membro, após a utilização de flebotônicos, né? Isso é um estudo em que a gente fez pletismografia à água para mostrar uma volumetria, a redução da volumetria do membro. Então, não deixa de ser uma tentativa a mais frente a casos desafiadores como esse. Pode passar, por favor. Então, aqui a Gabriela vai falar o que ela fez para nos ajudar a cicatrizar essa ferida. Então, essa paciente realmente foi um caso bem desafiador, que é uma paciente obesa, mórbida, cadeirante, né, com muita dificuldade de locomoção, e associada ela tinha um linfedema, ela tem um linfedema extenso, e essa paciente tinha muita dificuldade de aceitar a compressão, a gente teve que ir cada dia seguindo aí para conseguir ajudar. Então, a gente iniciou o laser de baixa potência, tá? Com essa paciente, na região da ferida, em toda a extensão da ferida, periferida. Então, já tem muitos trabalhos aí que provam que temos segurança em aplicar esse laser aí no paciente. Além de melhorar a cicatrização, a neovascularização, você também pode fazer a analgesia. Essa paciente tinha muita dor. Então, depois da aplicação e do começo do uso da compressão e redução da dor, essa paciente conseguia ficar de pé, para a gente conseguir o trabalho de fortalecimento muscular, o trabalho de bomba, de retorno venoso, e conseguiu a aderência melhor à compressão. Então, foi muito importante a analgesia associada à cicatrização. Pode passar. Então, aqui mostrando um membro todo dessa paciente, né? Então, essa paciente precisou ser tratada bilateral, não só o lado ulcerado. E o enfaixamento optamos pelo multicamadas, né? Com a proteção, com a TG, com a malha tubular, região de fibrose, muita fibrose, então essa paciente precisava de compressão excêntrica. Associado com esse volume aí, foi usada a pressoterapia, né? Então, a pressoterapia auxiliou muito na melhora desse fluxo, para também manter a úlcera, porque essa paciente, ela inicialmente começou com a bota, a Varisexa, a bota de Una, e o que acontecia? Drenava muito pelo volume do edema dessa paciente. Então, essa paciente ficava muito incomodada com o líquido, mesmo com várias trocas. Então, o tratamento do edema também foi muito importante para a gente progredir aí com o tratamento dessa paciente. Aí, aqui eu fiz 2 enfaixamentos com a bota de Una, para mostrar que tanto o enfaixamento espiral quanto o enfaixamento em 8, o que vale mesmo, claro, é o resultado final, a aderência do paciente, é o paciente conseguir ficar com a bota o tempo proposto, né? E que ele consiga fazer os exercícios com a bota, que ele consiga ter qualidade de vida, e vai muito mesmo de cada profissional vai se adequar à técnica, né? Então, cada um vai ter sua técnica ideal e vai ser a que realmente vai apresentar para ele o efeito, né, o resultado final para o paciente aí no fechamento. Então, aqui o resultado pós-fechamento, que mostra, né, a organização dessa ferida. Se você olha o membro hidratado, redução de edema, a fibrose e o alinhamento das fibras. Então, se você olha rapidamente, você nem vê a cicatriz dessa ferida, né? E é o objetivo, porque se a gente pensar em cicatrizes muito aderidas, ele vai ter restrição de movimento.
Então, vai ser mais um problema para esse paciente. Então, a gente precisa preocupar, sim, não é um tratamento, não é uma estética, mas sim manutenção e não aderência desse tecido sobre tecido, pensando ali que logo atrás está o tendão de Aquiles, ele tem que estar liberado para uma marcha e para uma mobilidade de tornozelo, tá bom? E aí, como sugestão, o venosão Lomenrausch é pensando na lesão de acordo com a necessidade dessa ferida, então, inicialmente seria realizado o desbridamento inicial e de manutenção, se necessário, até que esse tecido ficasse com uma característica de granulação saudável e que a ferida comece a evoluir, tá? Lembrando sempre, com um desbridamento que é agressivo ao biofilme, ele tem uma remoção eficaz de tecido inviável, ele não vai danificar o tecido de granulação e epitelização formado, e cerca de 95% dos pacientes não referem dor com o uso do Debrisoft Pad. Então, faria a limpeza e desbridamento inicial com o Debrisoft, e logo em seguida, de acordo com o caso clínico, de acordo com as características com que essa ferida está nos apresentando, teríamos duas possibilidades. A doutora Gabriela relatou que essa ferida apresentava odor. Então, a gente tem a presença aí de uma infecção, tá, de atuação, que poderia ser utilizado o Suprasorb A mais AG, como já foi apresentado, que é o nosso curativo de alginato de cálcio com prata, e também teria a possibilidade do uso do Vlivactive AG, que é um curativo de carvão ativado com prata. E aí, o Vlivactive AG, ele é um curativo que une 4 ações em um único produto, em um único curativo. Ele tem a característica e capacidade de não aderência. Ele não adere porque o contato com a ferida é de tecido não tecido de poliéster. Ele tem a ação antimicrobiana, porque a fibra de carvão ativado é impregnada com prata, ele elimina odor, então tem a adsorção de odor por conta da presença do carvão ativado, e ele tem uma alta capacidade de absorção, sendo aí um diferencial dentro dos carvões ativados com prata, né, porque ele tem várias camadas de polpa de celulose e uma camada de fibra de polipropileno, que dá uma maior sustentação, ele consegue resistir, tem uma maior capacidade de absorção, evitando o extravasamento para o curativo secundário ou para a roupa do paciente. O Vlivactive AG, ele pode ficar por até 7 dias, ele é em formato de sachê, então não pode ser cortado, e ele tem 2 lados, um lado mais escuro, que é onde tem o contato maior com a fibra de carvão ativado com prata, e é essa que deve ser colocada diretamente em contato com a lesão, e um lado mais claro, que é onde ficam as camadas de absorção, para que ele consiga aí absorver a alta quantidade de exudato presente nessa ferida. E como compressão, aí teríamos várias possibilidades, como foi utilizado a bota de Unna, e aí sempre entendendo a subjetividade de cada paciente, e evolução também, e envolvendo outros critérios musculares e de mobilidade também. Então, tem a Varisex S, que é a bota de Unna, que já foi apresentado, Posidal TCS, que é o sistema compressivo de 2 componentes, que também já foi apresentado, e também a possibilidade do sistema multicamadas, envolvendo aí a proteção da pele com a TG bandagem tubular, a uniformização do membro com a Rosidal Soft, se necessário, uma compressão excêntrica em determinado local, o uso da Comprex, e aí uma bandagem de curto estiramento de 100% de algodão com Rosidal K. Então, falando também, neste caso, a prevenção da recidiva, a gente iniciou o processo, então, com a bota de Unna, né? Fez o fechamento, agora a gente vai tratar e fazer a manutenção, porque lembrando que essa paciente tem um linfedema. Então, a gente optou por componente multicamadas, né? A Rosidal K, a Rosidal Soft e a malha tubular. Então, durante o tempo de tratamento no consultório, eu faço o enfaixamento e treino as cuidadoras para fazer o enfaixamento nessa paciente. Então, é colocado o componente multicamadas até a raiz da coxa bilateral. Então, esse componente, ele tem que ser até a raiz de coxa, mostrando que, né, naquela figura, na foto anterior, mostra o edema dessa paciente não vai só até panturrilha, ela tem um edema até a raiz de coxa. Então, a gente leva esse líquido aí até mesmo a base ali, raiz de coxa, e todo o membro protegido para uniformizar o enfaixamento com a espuma, né? E aí, falando de sugestão, pensando no linfedema também, a venosão Lomenrausch, ela traz
duas fases de tratamento, né? A fase de ataque e a fase de manutenção. Então, pensando na fase de ataque, tem um sistema multicamadas, como está exposto aí, e também teria a fase de manutenção com o uso do Uredurap ou as meias também Venosan aí, para poder prevenir o reabastecimento desse edema do membro, né? E também dar continuidade na redução do edema, tá? Falando em linfedema. Rafaela? Oi. Eu queria só voltar lá só um pouquinho para a gente falar da Comprex, né? Da compressão excêntrica, essa meia-lua. Sim. Na aplicação ao redor do maléolo, isso propicia, melhora muito essa fibrose, né? Principalmente nesses pacientes. Então, a compressão excêntrica, ela é muito importante, tanto para a fibrose quanto para realinhamento da fibra colágena dessa região aí, para a gente conseguir organizar durante o enfaixamento, tá bom? Estou acrescentando. Perfeito. Inclusive, para ecoescleroterapia, ter essa compressão excêntrica, às vezes, nos ajuda bastante, né? E ter nesses formatos acaba favorecendo a compressão em locais que as varizes, às vezes, nos surpreende, a gente não consegue comprimir de forma adequada no nosso enfaixamento, na nossa compressão pós-aplicação. Bom, mais um caso aqui, não tem caso fácil aqui hoje, paciente de sexo masculino, 71 anos, HIV e hepatite C, úlcera infectada em maléolo lateral esquerdo, o exame físico, pulsos presentes. Ou seja, é um paciente com uma úlcera bem atípica, né? Ela está numa proeminência óssea, num paciente com lipodistrofia, soro positivo, em que há essa baixa qualidade da pele ao redor da lesão. Então, a gente teve uma dificuldade de tratá-lo. Ele tinha também um componente venoso presente, né, uma insuficiência venosa regional, então, inicialmente, tentamos fazer uma bota de Unna para cicatrizar essa lesão. Mas, recidivou. Vamos em frente. Gabriela, por favor. Então, esse paciente, bem falado aí pelo Dr. Sérgio, essa lipodistrofia, então, toda a proeminência óssea desse paciente, ele ulcerava. Então, você colocava uma bota de Unna, esse paciente ulcerava. Então, a gente começou com o auxílio do laser associado à eletroterapia para a gente melhorar mesmo a irrigação dessa região desse paciente. E, por várias vezes, a gente precisou usar o sistema multicamada com proteção da proeminência óssea, muita proteção, porque qualquer compressão a mais ali, esse paciente ulcerava. E esse paciente tinha muita dificuldade em progredir, melhorar. E após várias tentativas, optamos por novamente tentar, e essa vez a gente fez o uso da Varisex, da Venosan, com o Lomatuel, que é a gase umedecida, numa pele que vocês observaram lá no início, era muito ressecada, a gente estava tentando muita coisa ali para melhorar. E ingesta também líquida desse paciente, a gente estava controlando para ver se o que estava acontecendo para ser tão desidratado, né? E com 2 aplicações, a gente chegou num excelente resultado. Então, a gente conseguiu fechar uma úlcera bem difícil. E observando que a pele desse paciente se manteve bem melhor, né? Então, mostra aqui a liberação, né? A região cicatrizada, né? Uma pele muito melhor, né? E esse paciente com uma amplitude de movimento completa, então melhorou a qualidade de vida, melhorou marcha, que é um paciente com muitas comorbidades, né, com muita dificuldade, ele tinha tudo associado ao HIV aí que já atrapalhava toda a qualidade de vida desse paciente, a gente pode devolver aí com uma melhor qualidade. Então, aí o resultado final, com uma pele com qualidade, um fechamento também, e esse paciente teve alta com a pele íntegra, né? E sabendo cuidar, hidratar e manter isso em casa. E aí, como sugestão, Venosan Loma Rausch, então pensando também inicialmente, olhando, né, para o leito, a borda, e essa pele ao redor, que foi um desafio, como a doutora Gabriela e o doutor Sérgio relataram, que é uma pele que está bastante descamativa, com eczema, então tem-se a importância de um desbridamento, um preparo, uma limpeza nessa região. Eu volto a falar com relação à carga microbiana presente, que ela pode estar inserida nesse local, então atrasa a cicatrização da ferida. Então, mais uma vez, falando da importância do Debresoft Pad aí, não só no leito, como na borda,
borda e também na região de perilesão. E aqui um caso para que vocês possam observar o uso do Debrisoft Pad antes e depois de forma imediata, tá? Então, 2 a 4 minutos após a limpeza, de forma suave, não precisa aplicar muita força, através de movimentos circulares, a gente consegue limpar e remover um potencial risco de uma proliferação microbiana numa lesão próxima aí ao redor dessa pele. Outra sugestão em contato direto com a ferida seria um curativo antimicrobiano, Suprasorb X mais PHMB, para além da Lomatuel, e aí seria para acelerar um pouco mais a cicatrização e aí debelar essa questão de presença de infecção. Então, como já foi explicado, um curativo exclusivo com tecnologia hidrobalance, tá? E como possibilidade de compressão, a Varisex S, como foi utilizado e teve um excelente resultado, e também um sistema compressivo de 2 componentes com o Rosdal TCS. Então, para a gente falar nesse caso, que é um caso que a gente precisa proteger toda a proeminência óssea, a gente optou por um componente de wrap, né, componente dispositivo inelástico. Então, a gente protegia com a Rosidal Soft, a proeminência óssea protege, o paciente aprende a fazer os cortes, mesmo ao passar a espuma em toda a região, e depois com o fechamento do dispositivo de velcro, para ele conseguir fazer a manutenção e tocar a vida, ter qualidade de vida e conseguir fazer os exercícios, né? Então, a opção desse paciente foi dispositivo inelástico associado à espuma, né, a Rosidal Soft, para evitar que o dispositivo ulcerasse de novo as preeminências ósseas desse paciente. É um paciente pela lipodistrofia que a gente vai ter que sempre proteger toda a proeminência óssea para não lesionar. E é importante frisar também, como sugestão, a gente sempre orienta com o uso do Redurap em membros inferiores, que proteja esse membro. Então, tem aí a TG, que é uma malha tubular, uma bandagem tubular, que serve para a proteção aí de todo o membro. E aí, como a doutora Gabriela bem falou, a Rosdal Soft para estar protegendo essa proeminência óssea. A Rosdal Soft, que é uma espuma de poliuretano, tá? Ela é bem resistente, elástica, microporosa, então consegue aí se adequar e adaptar bem nessas proeminências ósseas, protegendo e prevenindo o surgimento de novas lesões. Bom, aqui a gente começa a falar agora de saída úlceras, de outras úlceras venosas e mistas e neuropáticas, para falar de úlcera arterial, casos também complexos, com exposição de estruturas nobres, à direita, exposição tendina, à esquerda, exposição óssea. Não há como você pensar numa úlcera arterial se você não pensar em revascularização do membro de alguma forma. Não tem como você usar um método compressivo de forma adequada num paciente que tem um componente isquêmico. Se você aumentar a compressão, você pode piorar a isquemia do paciente. Então, sempre que em frente a uma úlcera arterial, a gente tem que, ou mista que seja, a gente tem que primeiro tratar o componente arterial mediante a revascularização. Uma vez que há exposição de estruturas nobres, tendinosas ou musculares ou ósseas, a gente precisa usar recursos como matriz dérmica, como gordura, células mesenquimais de gordura para proteger essas estruturas e haver uma integração, uma granulação por sobre essas estruturas para não nos obrigar a retirá-las. Então, tanto esse caso da esquerda quanto da direita, a gente conseguiu preservar as estruturas nobres utilizando matriz dérmica e curativo com pressão negativa. Para aí sim, depois de ter feito a revascularização, ter feito essa granulação sobre... Não é mesmo, está ouvindo que a mulher falar, está ouvindo? Está no mute, doutor Sérgio. Agora. Alô, estão me ouvindo? Oi, agora. Onde que eu vou ir agora? Vocês ouviram até que parte? Até a parte que eu falei do curativo com pressão negativa, granulação por sobre estruturas nobres. Isso? Então, você revascularizou, fez um curativo com pressão negativa com alguma, digamos, medicina regenerativa para proteção de estruturas nobres. Tem o tecido de granulação, aí sim você parte para o próximo passo, que seria terapia compressiva ou alguma cobertura, que é aí que a gente vai para frente em relação a esses casos. Pode passar, por favor? Sim.
Então, aqui a Gabriela vai falar para a gente em relação aos exercícios para a gente tentar uma reabilitação vascular arterial desses pacientes. Então, é um paciente que a gente falou aí da compressão, né? É um paciente que a gente precisa entrar num segundo momento aí, esperar essa melhora da vascularização. E a gente, pensando em reabilitar esse paciente como um todo, como seria aplicado o exercício, uma vez que esse paciente tem uma claudicação importante, muitas vezes esse paciente vai ter muita dor, né? Esse paciente relata uma dor noturna importante, e eu achei interessante, esse trabalho é um trabalho aí novo, falando da carga, né? Antigamente, quando se falava nesses pacientes, todo mundo tinha muito medo da colocação de carga e colocar se da carga vai dar dor, se esse paciente vai sentir mais. Então, hoje a gente já tem segurança que esse paciente, gradualmente, a gente vai introduzindo a carga para melhora muscular, para neovascularização. Então, esse paciente ele vai iniciar com uma carga moderada, até a gente conseguir gradualmente aumentando a carga. Então, é seguro e ele pode fazer, sim, o fortalecimento, através dos exercícios de fortalecimento muscular como um todo de membro inferior, tá bom? Associado ao trabalho de carga, a gente pode ajudar com a eletroestimulação também. Então, a gente pode posicionar através dos dermátomos, dos miótomos, a gente vai posicionar essa eletroestimulação e fazer o exercício associado. Então, a gente pode pôr até carga nesse membro, eletroestimulação e exercício controlado. Então, é importante um programa específico de reabilitação para cada paciente, porque cada um vai apresentar uma patologia, pode ter outras patologias associadas, ortopédicas ou não, e é muito importante a avaliação e o programa de exercício individualizado para esse paciente. E também a gente pode lançar a mão do dispositivo de pressão, né, das pressos, né, e essa especificamente que a gente consegue isolar e trabalhar esse fluxo de panturrilha. Então, após um trabalho de reabilitação, se você quer ajudar na absorção de ácido lático e tal, você consegue isolar e trabalhar essa bomba de retorno especificamente para esse paciente aí, trabalhando bastante sobre a região da panturrilha dele. Lembrando, uma vez que a gente vai fortalecer esse membro como um todo e também trabalhar a atividade aeróbica, né? Então, exercícios em elíptico também vão auxiliar muito na qualidade de vida aí desse paciente, né? E do retorno às atividades e dentro do possível. Sim, e falando um pouco, né, sobre a questão da característica da ferida, então a úlcera arterial ela vai continuar de acordo com a necessidade. Então, o que ela estiver apresentando no momento da avaliação, a cada evolução, a cada troca de curativo, a gente vai utilizar de desbridamento antimicrobiano, curativos absortivos ou gases não aderentes que façam com que a ferida assim evolua. Tá? E é importante falar, né, da bomba pneumática, a DVT, que a Venosan Lohmann-Rauscher também tem, tá? Que exatamente pode estar ajudando aí no tratamento para esses pacientes com úlceras arteriais ou úlceras de membros inferiores de forma geral. Muito obrigada, gente. Gostaria de agradecer. Acho que a Natália vai poder falar um pouco aqui, mas para mim foi um prazer, uma honra participar. Me coloco à disposição. Deixo aqui contato, caso de dúvidas. Aproveito para convidar aí para participarem das nossas redes sociais. Tem o Venosan, tem o @Belzac, @Fisiogabriela Tosta. Tá? Estamos também no YouTube, como Venosan Brasil, V e B maiúsculo, onde a gente tem vários vídeos, como colocar produtos, como realizar um sistema multicamadas, qual o produto indicado para aquele momento adequado de proteção, de uniformização do membro. E estamos também com um site, que é o venosan.com.br, e também aí convido também para ir para o Instituto Belzac, que é o www.belzac@gmail.com. Obrigada. Gente, obrigada, excelente aula. Já recebi aqui vários comentários, vários elogios. E temos também algumas perguntas. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Josiane Flor. Ela pergunta qual a periodicidade do laser e quantos joules. Essa pergunta foi no caso 2.
Foi quando você estava falando, doutora Gabriela. No caso 2, deixa eu lembrar aqui o caso 2. O caso 2 é a paciente da anquilose, né? Então, a indicação do laser, o Jaules, né, que ela perguntou. Eu uso 2 Jaules. No caso dessa paciente, eu iniciei com o tratamento com azul de metileno, né, que a gente chama de PPD. Então, a gente coloca uma carga energética maior, então de 6 a 9 Joules sobre a região da ferida, e depois você vai progredindo e reduzindo isso aí quando vai melhorando a questão ela era mais exudativa, parecia que estava mais infectada, aí você vai reduzindo para os Joules aí, de acordo com a evolução da ferida, tá? Mas eu comecei usando azul de metileno associado. E qual é a outra pergunta, além do laser? A outra pergunta para a correção, foi da Fernanda. A frequência, né? Sim, sim. A frequência. Então, eu gosto de fazer de 2 a 3 vezes por semana, mas depende também do paciente, né? Esses pacientes que moram muito longe, têm muita dificuldade de locomoção. Essa paciente foi uma paciente de 90 anos, no meio de uma pandemia. Então, essa paciente foi feita uma vez na semana. Certo. Temos uma outra pergunta da Fernanda Penza. Ela fala assim: para a correção da anquilose tibiotáxica, somente exercícios assistidos com estímulo das bombas musculares são suficientes? Alguma técnica a mais é usada para superar essa restrição de movimento, já que há fibrose e dano no tecido profundo? Sim, né? Você precisa de muito alongamento, muita mobilização, né? E não só o exercício ativo pouco vai ajudar, vai ser mais mobilização mesmo, é mão sobre a região, e eu gosto de usar o laser, então eu aplico o laser e logo em seguida eu faço a mobilização no paciente. Certo. E vamos falar de compressão, né? É difícil você... Então, eu ia falar sobre a compressão. Então, a compressão também ajuda. Compressão excêntrica sobre as regiões específicas também melhora a fibrose. E eu percebo que é difícil você convencer a paciente do benefício dela melhorar essa amplitude de movimento, de você convencê-la a ela mesma fazer exercícios em casa, porque existe essa possibilidade dela, digamos, amplificar o trabalho da fisioterapeuta realizando atividades em casa. Então, conscientizar a paciente de como vai incrementar o seu tratamento, ela melhorar essa amplitude de movimento é importante também. Isso não é fácil, porque a paciente... ela acha que isso não é importante, ela não consegue juntar o nexo causal entre a ferida e a anquilose. Então, isso é muito importante conseguir mostrar isso, né? E uma vez que melhorou, se ela não manter a flexibilidade em casa, vai voltar. Então, ela precisa aderir mesmo, ela precisa ver como é importante, mas elas começam, depois que você libera, que ela anda melhor, o equilíbrio fica melhor, a gente começa, né? O que o paciente precisa entender é que ele precisa manter. Ele vai precisar fazer para sempre, porque senão isso vai voltar, né? Temos mais uma pergunta, que foi da Margarita Ortiz. Ela quer saber se quando o paciente tem uma lipodermatosclerose muito rígida na coxa, tem alguma recomendação, doutora Gabriela, que você faz para tratar, pois incomoda muito e, inclusive, gera até infecção urinária de repetição? Não. A dermatoliposclerose na coxa já denota um grau avançado, né, da insuficiência venosa. Se a coxa está com dermatoliposclerose, imagina como não deve estar a perna lá para baixo, né? Então, a gente imagina que tem que começar lá de baixo a resolver esse problema, né? Difícil, né? E o doutor Marcondes, ele quer se pronunciar. Petros, você poderia abrir o microfone para ele? Ele está pedindo aqui. Que honra, hein? Tudo bem, Belzac? Ô, professor. Tudo bom, como vai? É um Tudo prazer ótimo. muito grande aqui e aprendi muito com você hoje, na sua aula. Opa, isso, obrigado. Queria parabenizar as meninas, a Rafaela e a Gabriela. Parabéns, viu, Gabriela, pela aula, a Rafaela também. E fazer um comentário sobre o caso 1 e o caso 2. Eu acho que vocês inverteram a compressão de um e de outro. Porque o caso 1, como ela não tem anquilose tibiotársica, o ideal seria a meia. E falaram no REP, né? E o caso 2, como tem anquilose e é muito idosa, seria melhor o Red Wrap nela para
para complementar. É isso que eu queria falar. Mas, no mais, eu queria perguntar ao Belzac se ele só usa espuma em úlcera ou se ele trata, eventualmente, uma úlcera venosa com laser ou, eventualmente, com cirurgia, laser e radiofrequência, né? Porque são muito próximas, né? Eu gostaria de ouvir ele sobre esse assunto de... ele falou só espuma, né? Eu uso muito espuma, gosto muito da espuma, mas, eventualmente, eu não uso só espuma, eu uso outras coisas. Eu queria ouvir o Dr. Belzac, a experiência dele. Para encerrar, só um minuto, pedi à doutora Gabriela para me mandar aquele trabalho de laser na ferida, tá, Gabriela? Porque eu não tenho nenhum. Tá bom. Natália, passa o meu e-mail para você, tá? Tá Muito bom. obrigado. Imagina. Bom, doutor Marcondes, como você pode perceber, o meu mérito está em ter pessoas como essas ao meu lado, né? Então, facilita demais o nosso trabalho. Muitos casos que a gente teve muita dificuldade em conduzir, sem o auxílio da Gabriela, não ia ter esse resultado. Eu faço espuma quando o paciente está ali no meu consultório, porque a gente atende gente, muito paciente também carente, que não teria condições da gente fazer uma termoablação. E a espuma, do ponto de vista de custo, fica muito mais acessível. Paciente idosa, paciente carente, que não tem nenhuma preocupação estética, a espuma está ali na minha mão, fica fácil de fazer isso. Mas, olha, radiofrequência, laser e flebogrifo, já fiz de tudo um pouco para fechar ferida, não consigo falar o que é melhor em relação ao outro. O que eu falo é que a espuma você tem que ter aquela noção que vira e mexe, eu dou uma olhadinha com o ultrassom para ver se não tem nenhuma parte recidivada, nenhuma parte com refluxo residual, e eu espumo de novo, e está tudo certo. Então, não vejo nenhuma predileção entre as técnicas, a não ser o contexto socioeconômico-cultural da paciente para indicar uma técnica ou outra. Perfeito. Temos também aqui algumas perguntas sobre curativos, e aí eu queria reforçar também, né, o tema da nossa aula, que é a interdisciplinaridade. Então, a gente conseguiu ver bem aqui a importância que cada profissional tem, né, no tratamento das úlceras de membros inferiores dos pacientes. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, existem outros profissionais também que não estão participando aqui com a gente como palestrantes, mas que também são extremamente importantes na condução desse tratamento. Então, surgiu uma pergunta aqui com relação ao uso do alginato numa ferida muito exudativa, do suprassorbial mais AG. Em quanto tempo seria a troca? Rafaela, você pode responder para a gente? Sim, só reforçando também e agradecendo mais uma vez, e a importância de fato, né, na cicatrização e no tratamento de úlceras de membros inferiores, com esse olhar, eu achei fantástico a interdisciplinaridade, então quando envolve médico, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, profissional de educação física, então quando a gente consegue ter o olhar de cada profissão, de forma exclusiva, de forma voltada para aquele paciente, a gente consegue ver muito mais de forma holística, né? E aí, respondendo a tua pergunta, Natália, a pergunta que foi gerada, isso depende muito da quantidade de exudato. Então, altamente exudativa, mas a gente precisa delimitar, identificar como está aquele exudato. De forma geral, se for associado com compressão, esse exudato ele vai aumentar ainda mais presente na ferida. Então, eu gosto de antecipar essa troca. Se a ferida estiver infectada, então eu troco inicialmente, se é algo particular, tá? Então, por exemplo, o suprassorbial mesogêneo, uma úlcera venosa infectada e com grande quantidade de exudato, eu troco inicialmente em 48 horas, para poder identificar, analisar, avaliar como é que foi a interação, tanto do paciente com o curativo, com a lesão, e aí eu consigo, a partir daí, a cada troca de curativo, eu consigo estender e aí otimizar esse tratamento. Perfeito, perfeito. Então, gente, a gente, pelo avançar da hora, não consegue responder a todas as perguntas, como eu falei para vocês, mas vocês tiveram acesso às nossas redes sociais, então, o que vocês ainda tiverem dúvida, quiserem esclarecimento, não só a nossa, como também dos outros palestrantes. Queria agradecer mais uma vez, foi brilhante a aula, a discussão foi muito boa, excelente interação. Agradecer também aos participantes, deixar esse agradecimento em nome da Venosan, né, e nos deixar à disposição. Temos equipe em todo o Brasil, então, caso vocês queiram conhecer mais sobre os produtos, queiram receber visitas, então, entre em contato conosco, que nós direcionamos os representantes locais que estão mais próximos de vocês para estarem fazendo esse trabalho, tá? Muito obrigada mais uma vez, parabéns a todos. Queria agradecer a oportunidade e parabenizar a todos.
Obrigada, doutora Zaki. Obrigada, boa noite, viu? Obrigada, doutora Gabriela. Natália. Boa noite, Obrigada, gente. Obrigada. Rafa. Tchau, tchau.